Investir no exterior. Esse tema tem sido assunto cada vez mais presente entre os investidores brasileiros, principalmente depois da grande desvalorização do real frente ao dólar em 2024. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês quais são as opções de investir diretamente lá fora na bolsa americana, no S&P 500, o índice das 500 maiores empresas de tecnologia. E aqui vai ter opção para você que quer investir diretamente aqui do Brasil pela B3, sem ter que fazer câmbio, sem ter que abrir conta em outra corretora, e para você também que quer ter os seus dólares, que quer investir diretamente lá fora, a gente vai tratar sobre todas essas opções. Eu sou Rodrigo, economista e consultor de investimentos da DIN. Bora lá para o vídeo de hoje. A principal estratégia que nós usamos aqui na DIN para investir lá fora é via ETFs, que são como fundos que seguem os principais índices americanos lá fora. Além, é claro, de outros fundos que são temáticos, por exemplo. Então a gente tem ETFs desde a Bolsa Americana até de semicondutores, por exemplo, os materiais dos microchips. Vamos entender então o que são os ETFs. Bom, então o ETF ele é como um fundo, uma cesta de ativos que, quando a gente vai lá na figura de acionista, compra esse ETF, ele compra determinados ativos. A partir do resultado desses ativos, ele traz retornos para nós, ou na forma de dividendos ou valorização. Importante a gente saber que na forma de dividendos acontece só lá fora, nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, os ETFs não pagam dividendos e entregam todo o retorno na valorização. Dito isso, vamos entender agora o que é o S&P 500. Então, o S&P 500 é um índice de ações que segue a performance das 500 maiores empresas da Bolsa Americana, de acordo com o peso de cada uma, de acordo com o seu tamanho de mercado. E o S&P, ele lista as 500 maiores empresas disponíveis na Bolsa Americana por valor de mercado de forma ponderada. Então, a gente tem alguns critérios de inclusão das empresas no S&P 500. O primeiro é a empresa ter mais de 20 bilhões de market cap, ou seja, ela tem que valer mais do que 20 bilhões de dólares. Ela tem que ter tido lucro nos últimos 4 trimestres. Além disso, o IPO tem que ter sido feito há mais de 6 meses, ou seja, não existem empresas extremamente novas no S&P 500. O free float tem que ser acima dos 50%, ou seja, pelo menos metade de todas as ações da empresa tem que estar disponíveis para os investidores diluídos. E além disso, a empresa tem que ter sede lá nos Estados Unidos e também ter alta liquidez, ou seja, de fácil negociação, que dê para você entrar e sair sem causar grandes distorções no preço. E aí vocês podem estar se perguntando, beleza, Rodrigo, quero investir lá fora, quero diversificar, mas por que eu investiria no S&P 500, sendo que tem tantas outras opções? Vamos olhar para os retornos do índice no histórico. Como vocês estão vendo aqui na tela, desde 1927 a gente tem os retornos, o retorno total do S&P 500, que considera valorização e dividendos ano a ano. Então, como vocês podem ver nas barras azuis, o retorno positivo do índice ele acaba sendo muito maior, acontece em muito mais anos do que o retorno negativo, as barras vermelhas. Então a gente pode ver que o S&P ele teve grandes altas de 53% no ano, 47%, de 52%. Mais recentemente, o S&P teve uma alta de 31% lá em 2019, enquanto ele também tem quedas, não é um mercado que só cresce. Então a gente pode ver que a maior queda foi lá na crise de 29, então uma queda de 43%, quedas aqui também de 35%, mais recentemente a maior foi lá depois da pandemia, uma queda de 18%, mas a mensagem aqui é: investindo no S&P 500, o seu dinheiro ele vai ficar mais tempo no positivo do que no negativo. Por isso é uma excelente opção. Vamos entender agora essa questão de pesos no S&P. O que é isso, Rodrigo? Bom, aqui a gente tem as 500 empresas que estão lá no S&P, na verdade são 503, 504, varia um pouco, mas aqui a gente tem as maiores por market cap, por valor de mercado. Então, por exemplo, a Apple representa hoje do S&P cerca de 7%. Então, lá nos ETFs que replicam o S&P 500, a Apple vai ter uma fatia muito perto disso, se não igual a isso. Já a Microsoft representa 5,87%, a Nvidia 5,58% e assim por diante. Então a gente tem também, por exemplo, a Tesla representando 1,5%, JP Morgan representando 1,44%, Eli Lilly, empresa farmacêutica, representando 1,37% e assim por diante, até completar 100%. Ou seja, comprando uma cota de um ETF que investe no S&P 500,
você está exposto às principais empresas do mundo. Finalmente, agora vamos olhar as opções que a gente tem para investir lá fora diretamente por ETFs. Então aqui em cima a gente tem os ETFs que são negociados lá fora, esses 4 primeiros, e aqui embaixo a gente tem os ETFs negociados aqui na B3. Vamos começar pelos ETFs americanos. Então a gente tem o VOO, o SPY, o IVV e o SPLG, cada um com um início um pouco diferente. O mais antigo, que é o SPY, começou lá em 1993. O que eu mais gosto particularmente, o VOO, começou em 2010. Quando a gente olha para as gestoras, só tem gente grande aqui, Vanguard, BlackRock, State Street, e um ponto importante, o A1, que é Assets Under Management. É como se fosse o patrimônio líquido ali do ETF. Então esses ETFs, eles são muito grandes. Só para vocês terem uma ideia, o VOO, que é o maior deles, tem 621 bilhões de dólares em ativos ali dentro dele. Já o SPY 508, o IVV 542 e o SPLG 58. Como eu adiantei para vocês, os ETFs lá fora pagam dividendos. Então eles pagam dividendos relativamente baixos, ao redor aí de 1,3% ao ano. E um ponto muito importante, a taxa de administração lá fora, ela é muito menor comparativamente do que aqui dentro, porque essas gestoras estrangeiras são muito grandes. Então, por exemplo, a taxa de administração do VOO é de 0,03%. Então isso aqui é muito pouco e só é possível porque as gestoras são muito grandes. Em relação à quantidade de ativos, todas variam ali entre 503 e 505 ativos. Quando a gente fala de retorno, elas têm um retorno praticamente igual. Então, em 5 anos, rendeu 155%, aqui é o rendimento em dólar. Em 10 anos, rendeu cerca de 220%. Em 20 anos, rendeu de 575% a 600%. Então, para você investir num desses ETFs, você tem que abrir conta numa corretora lá fora, tem que fazer o câmbio de reais para dólares e aí sim comprar esses ETFs. Mas se você não quiser ter esse trabalho, não tem problema. A gente tem opções aqui dentro do Brasil na própria B3. O primeiro é o IVVB11, esse aqui é o mais conhecido, o mais antigo também. A gente tem também o SPXI11 e o SPXB11. Eles são das gestoras BlackRock, Itaú e BTG, respectivamente. Uma diferença grande aqui, os Assets Under Management, o patrimônio desses ETFs, ele é muito menor do que os ETFs lá fora, o que é normal, afinal só brasileiros investem nesse ETF, enquanto lá fora os americanos e também o mundo inteiro investem. Então aqui dentro o maior nosso é o IVVB, que tem 4,6 bilhões de reais em ativos, é bastante coisa. Como eu adiantei para vocês, eles não pagam dividendos e a taxa de administração é um pouco maior, fica ali ao redor de 0,2%. E a quantidade de ativos, eles seguem aqui os ETFs lá fora. Então o IVVB11 segue o IVV e os outros dois seguem o VOO. Quando a gente olha para o retorno, aqui tem um ponto que pouca gente se atenta. O retorno dos ETFs listados aqui no Brasil, ele considera tanto a variação do S&P 500 quanto a variação do real frente ao dólar. Então ele tem dois componentes para trazer essa valorização e por isso que a valorização dos ativos listados aqui dentro é maior dos ativos listados lá fora. Então, em 5 anos, o IVVB e o SPXI renderam cerca de 175%. O SPXB ele é mais recente, então aqui não está referente aos 5 anos, mas rendeu 43% desde sua criação. Já o retorno em 10 anos do IVVB foi de 461%, então lembrando, considera o S&P 500 mais a variação do real frente ao dólar, e em 20 anos o IVVB11 rendeu grandes 779%. Então essas aqui são as principais opções e as mais fáceis também de investir lá fora e tá totalmente diversificado. Afinal, com uma cota desses ativos aqui, você já está exposto em mais de 500 empresas. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido melhor como investir lá fora. E agora eu quero saber de vocês. Me contem aqui nos comentários. Vocês preferem investir em ETFs listados lá fora ou listados aqui na B3? Me conta nos comentários e até a próxima. E lembrando, não é nenhuma recomendação.